Hi, amigos. Esse é o canal ABS Construção e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo de hoje nós daremos sequência a essa série de vídeos a respeito das patologias infiltrativas em lajes expostas, estudando a influência do calor de reação do cimento no fissuramento, nas porosidades superficiais do concreto, a importância que essa reação exerce. De maneira que os cimentos que nós utilizamos, os cimentos do tipo Portland, eles basicamente se caracterizam pela seguinte composição: o silicato tricálcico na percentagem de 30 a 70%, o silicato bicálcico no percentual de 10 a 55%, o aluminato tricálcico na proporção de 0 a 15%, o aluminoferrato tetracálcico na proporção de 5 a 15% e o gesso de 3 a 8%, que é o sulfato de cálcio. Usualmente, esse cimento que nós utilizamos, ele apresenta partículas com dimensões entre 1 e 90 micrômetros. Ressalto novamente que tal cimento designa-se como cimento Portland. Evidentemente que existe, dependendo da proporção desses constituintes, existem, e da maneira como esse cimento ele é construído, ele é feito, se tem diferentes tipos de cimento de tipo Portland. Assim, no contexto das construções populares, é muito difícil você escolher o tipo de cimento para você pesquisar e determinar qual é o tipo de cimento que seria o ideal para a sua construção. Você usualmente utiliza aquele cimento que está disponibilizado mais próximo da sua residência, de maneira a você não ter um gasto, um ônus maior com combustível, com pesquisa, com gasto de passagem de ônibus, etc., para pesquisar aonde você pode encontrar o cimento Portland que melhor se adaptaria às suas condições climáticas, às condições climáticas da sua região, em termos de constituintes desse cimento de Portland, de maneira a decrescer esse calor de reação do cimento. Entretanto, em um contexto geral, fazendo um aparato geral dessas características do cimento, que é importante você saber a respeito da composição do cimento. Basicamente, que esse calor de reação, ou seja, o calor que é liberado quando você manipula o cimento e adiciona água, a manipulação desse cimento com água gera produtos dessa reação de hidratação do cimento que libera calor em uma reação que é denominada de reação exotérmica, ou seja, aquela reação que se processa com liberação de calor, liberação de energia. Basicamente, relativamente a essa reação de liberação do calor por hidratação do cimento, se ressaltam dois constituintes: o aluminato tricálcico e o silicato tricálcico. Basicamente, esses são os constituintes do cimento que liberam maior energia, maior calor de reação. De maneira que, se você tiver um cimento em termos desses percentuais aproximados do máximo, você tem que procurar, quando da concretagem, quando da manipulação desse cimento, reduzir ao máximo aquelas condições que dependem de você, relativamente a não exacerbar esse calor de reação de hidratação do cimento, porquanto
esse calor de reação de hidratação do cimento, ele determina determinadas patologias, como, por exemplo, a porosidade e as microfissuras, que são, ressalto novamente, que são inerentes desse processo de hidratação, mas quando exacerbadas por um calor de hidratação, de reação excessivo desse cimento, exacerbam essas patologias que de uma simples porosidade, de uma simples microfissura pode evoluir para trincas, rachaduras e fendas. De maneira que, desses constituintes, esses dois, o silicato tricálcico e o aluminato tricálcico, eles são os principais constituintes responsáveis por esse calor, pela liberação desse calor de reação. E a propósito disso, é importante se ressaltar que o silicato tricálcico, a despeito de ser um dos responsáveis pela liberação de calor, ele também, junto com o silicato bicálcico, ele é responsável, são os dois constituintes principais da composição do cimento, responsáveis pela resistência, de maneira que esse silicato tricálcico ele determina um aumento da resistência crescente do cimento, mas essa resistência ela se acentua mais nas fases iniciais da cura do cimento, enquanto que, ou cura ou endurecimento do cimento, e enquanto que esse silicato bicálcico, ele vai determinar um aumento da resistência nas fases tardias desse processo de cura do cimento. Usualmente, após um mês, ele é o principal responsável pela resistência desse cimento. Isto posto, alguns fatores contribuem para o aumento seja da resistência do cimento, seja para o aumento do calor de hidratação desse cimento, da reação, da liberação de calor por essa reação de hidratação do cimento. Dentre os quais se destaca o tipo de cimento em termos da composição química, mineralogia e grau de finura. Já mencionamos cimentos que apresentam uma alta concentração de silicato tricálcico ou então de aluminato tricálcico apresentarão um calor de reação bastante exacerbado. A razão, água-cimento. O aumento da água, a água excessiva determina um aumento da porosidade, assim como também um aumento da concentração de cimento determina também um aumento do calor de reação. O processo de mistura, que pode interferir tanto na resistência do cimento, porquanto pode quebrar aquele gel que envolve as partículas de cimento, que é importante na fase inicial da reação de hidratação desse cimento, de maneira a comprometer a resistência. As condições de cura. As condições de cura também, uma hidratação, no mínimo praticamente constante, no mínimo de 7 dias até 28 dias, também determina uma atenuação dessa porosidade
e dessas microfissuras que ressalto novamente, melhor dizendo, elas são inerentes desse processo de hidratação. Contudo, quando o calor de hidratação, reunindo todos esses fatores, exacerba, aumenta a mais de 60 graus, de 65 graus, esse fissuramento, essa porosidade também aumenta de maneira a comprometer não somente a resistência, como também em decorrência dessas características estruturais exacerbadas que surgem, porosidade e fissuramento, como também propiciando o aparecimento, o agravamento dessas porosidades, dessas microfissuras, determinando, como mencionado, a exacerbação da patologia relativa à infiltração pelo aparecimento de trincas, fissuras, rachaduras e fendas. Também as condições em que se processa essa mistura, essa reação de hidratação, também desempenha um papel importante no controle desse calor, dessa exotermia, de maneira a não produzir essas patologias, não produzir uma porosidade e um microfissuramento excessivo, fatores tais como, por exemplo, a temperatura, a umidade e o vento. De maneira que, no contexto da concretagem de uma laje exposta, o importante seria você ter uma temperatura acima dos 15 graus e abaixo dos 65, 60 graus, no contexto de todos esses fatores que contribuem para o aumento desse calor, dessa exotermia, desse calor de reação de hidratação do cimento. Ou seja, você não concretar abaixo de 15 graus e não acima de 35 graus, também considerando a umidade relativa do ar e o vento. E nesse contexto, nós vamos passar a estudar essa reação de hidratação, as diferentes fases dessa reação de hidratação, de maneira que você, conhecendo essas diferentes fases, possa adaptar a concretagem da sua laje relativamente a esses fatores, como temperatura, umidade do ar, ventos, analisando todos eles de maneira a propiciar uma concretagem, uma reação de hidratação do cimento que reduza o máximo possível o surgimento, ressalto novamente, normal de porosidades e microfissuras inerentes dessa reação de hidratação do cimento. Feitas essas considerações introdutórias, nós passamos a estudar a reação de hidratação do cimento no contexto das patologias infiltrativas relacionadas com as lajes expostas, presente nas lajes expostas. E também relacionando essas patologias com o calor de reação do cimento que é liberada durante essas reações de hidratação. Basicamente, quando nós adicionamos água às partículas de cimento, forma-se um gel esse que, na fase de formação desse gel, ocorre a maior liberação de calor, a maior exotermia de toda essa reação de hidratação do cimento. Posteriormente, ocorrem mais duas fases em que ocorre essa exotermia, quais sejam aproximadamente essa fase de maior liberação do calor decorrente da formação desse gel de cimento, ocorre algo em torno de 10 minutos.
Posteriormente, mais duas fases se caracterizam por essa exotermia, por essa liberação de calor, qual seja o início, a fase de o início das formação das espículas cristalinas do cimento, dessas formações aciculares do cimento, que ocorre mais ou menos num tempo de 18 horas após o contato do cimento com a água, e, melhor dizendo, 10 horas após o contato do cimento com a água, e o imbricamento dessas formações aciculares já completamente desenvolvidas, que ocorre mais ou menos com um tempo de 18 horas após esse contato da água com cimento. É basicamente nessas duas fases, nesses dois tempos de reação, da reação de hidratação, que ocorre a maior liberação de calor, e é quando se pode interferir no direcionamento de reduzir essa liberação, essa exotermia, a liberação desse calor de reação, pelo controle, pela manipulação do tempo em que se vai, do horário em que se vai fazer a concretagem do cimento. Mas isso vamos ver a seguir. E nós começamos a estudar essa reação de hidratação do cimento, nos valendo do trabalho da professora Carla Costa, eu já mencionei no vídeo anterior, do Instituto Politécnico de Lisboa, em que ela nos propicia um estudo microscópico por meio da microscopia de varredura a respeito dessa reação de hidratação do cimento, que nós direcionaremos para o estudo do calor de reação que é liberado durante essa hidratação do cimento. De maneira que em tela, nessa figura, nós temos a partícula do cimento. Essa partícula do cimento ela é constituída basicamente pelo silicato tricálcico, silicato bicálcico, o aluminato tricálcico, o óxido de magnésio, o óxido de cálcio e o ferroaluminato tetracálcico, bem como o sulfato de cálcio. Esse sulfato de cálcio, como nós sabemos, é o gesso. E isso posto após a manipulação do cimento, ou seja ela feita pela enxada, seja feita na betoneira ou então no caminhão betoneira, cerca de 10 minutos após esse contato do cimento com a água, ocorre, como nós vimos, a formação desse gel esse que é constituído basicamente pela etringita, que é um produto da reação do aluminato de cálcio com o sulfato de cálcio, produzindo essa etringita, que também é conhecida como o ferroaluminato tricálcico hidratado. E é nessa etapa 1 dessa reação de hidratação do cimento, que se ocorre a maior liberação de calor. Entretanto, como se dispõe de um volume adequado de água ainda que não evaporou, essa reação ela não é prejudicial no contexto da estruturação final do concreto. Posteriormente, nós temos uma outra fase, uma outra etapa, que é com 10 horas, em que ocorre a formação do silicato de cálcio hidratado.
em que esse cálcio, ou melhor dizendo, esse silicato, ele se deposita em volta das partículas, exteriormente a essas partículas do cimento. E é nessa fase que começa também a se formar as projeções acinculares do cimento, ou seja, essas projeções, essa cristalização do cimento. Numa fase 3 dessa reação de hidratação, ocorre o crescimento dessas estruturas cristalinas, de maneira que, tanto nessa etapa 2 como nessa etapa 3, ressalto novamente, é que ocorre essa exotermia envolvendo essa reação de hidratação do cimento. Posteriormente a essa liberação essa exotermia, ocorre a transformação desse ferroaluminato tricálcico hidratado em ferroaluminato monocálcico hidratado. A partir daí ocorre um decréscimo nessa exotermia, nessa liberação de calor, no direcionamento da formação já da matriz constituída por silicato, basicamente de silicato de cálcio hidratado envolto por esses cristais, essas projeções acinculares. Portanto, essa entregita que se forma nessa etapa 1 da reação, na formação desse gel, se chama entregita primária, etrengita primária. E a que se forma nessa etapa 2 é a entregita secundária, 2 e 3 da reação, é a entregita secundária. Lembrando que os picos, ressaltando que os picos de exotermia são basicamente 3. Nessa etapa 1 de formação do gel, nessa etapa 2 e nessa etapa 3, coincidindo ambas as reações exotérmicas de maior intensidade, coincidindo com a formação da entregita primária, que ocorre nessa etapa 1, na formação do gel do cimento, e nas etapas 2 e 3. Compreendida essa reação de hidratação do cimento, nós passamos a estudar o calor de reação do cimento que é liberado durante essa hidratação. E ela é ilustrada em um gráfico em que nós temos a liberação de calor no eixo dos y e o tempo em horas no eixo dos x. De maneira que nessa primeira etapa dessa reação, que é dividida em 5 etapas, nessa primeira etapa que ocorre nos primeiros 10 minutos após esse contato do cimento com a água, em que se forma esse gel, é que nós constatamos que essa exotermia se encontra em um valor máximo. Posteriormente, ela decresce em decorrência da formação dessa entregita, porquanto os sulfatos que são incorporados nessa entregita primária, eles decrescem essa exotermia
de maneira que, à medida que se forma a saturação dos íons cálcios, do íon cálcio Ca mais 2, também volta-se a elevar essa exotermia no intervalo entre as etapas 1 e 2 e até a etapa 3, de maneira que, quando se atinge um tempo de aproximadamente 10 horas, essa exotermia ela é máxima. Posteriormente, ela decresce e forma novamente um outro pico que coincide com essa etapa, entre a etapa 3 e a etapa 4, que coincide também com a formação da entregita secundária e que também começa a partir desse período, desse pico, começa novamente a decrescer pela formação secundária dessa entregita, ou seja, pela transformação da entregita primária em secundária, ou seja, do ferro aluminato tricálcico hidratado em ferro aluminato monocálcico hidratado. Então, basicamente, em decorrência com essa transformação, começa a decrescer, porque novamente os íons sulfatos eles são incorporados nessa etrengita secundária. E posteriormente entra-se numa fase em que a água, a reação toda, ela diminui essa exotermia em decorrência do contato, da difusão da água de permeio a essa matriz de silicato de cálcio que está se formando. Então, é basicamente essa a reação de hidratação do cimento e, consequentemente, as reações de liberação de calor. Ressaltando, mais uma vez, porque isso é um aspecto importante, que a liberação do calor ela se é máxima, se acentua e ela é máxima 10 minutos após o contato do cimento com a água, posteriormente decresce, aumenta novamente e adquire um pico, que é na etapa 2, em que coincide com a formação do início dessa cristalização, dessas formações acinculares, ocorre a liberação máxima de calor e, posteriormente, um decréscimo e, novamente, um pequeno pico, um pico um pouco menos acentuado, que é denominado de ombro da reação, que coincide com a formação da entregita secundária. Então, é importante se conhecer, em termos temporal, de um marco temporal, quando ocorrem essas reações de maior liberação de calor, porquanto, como nós vimos, se pode interferir nessa reação, nessas reações, nessa exotermia, no direcionamento de se controlar a hora da concretagem. As melhores horas para as concretagens são no início da manhã e no início da noite, em temperaturas acentuadas, com a umidade relativa do ar baixa, de maneira que essas etapas 2 e 3 elas ocorram em um período
em que a temperatura não está muito acentuada. E a propósito disso, entre esses dois horários, eu opto, se eu tivesse que fazer uma concretagem, eu optaria, concretagem de uma laje, eu optaria pelo horário da manhã, tipo 9 horas, por aí, 8, 9 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas da manhã, porquanto com 10 horas vai dar algo em torno de 19, entre 6 e 7 horas da noite, quando a temperatura baixou, e essa etapa 3 com 18 horas, vai dar lá algo em torno das 4 da manhã. Por outro lado, se você fizer à noite, essa etapa 4 aqui da manhã, essa etapa 3 melhor dizendo, elas já estará num período de início da manhã, quando a temperatura volta a subir novamente. Então, ela coincide com o aumento da temperatura, esse outro pico. Então, entre os dois horários que são aconselháveis para concretagem no verão, eu prefiro esse horário da manhã, mas é uma opinião pessoal minha. Isto posto, eu volto a ressaltar que, a despeito da concretagem ter sido feita adequadamente, o concreto ter sido manipulado corretamente, seja por um pedreiro, a equipe de um pedreiro experiente, seja lançado por um caminhão, betoneira diretamente sobre a laje, algumas irregularidades, tais como a porosidade e o fissuramento, eles, em alguma extensão, em alguma quantidade, eles estarão presentes nesse concreto, ressalto novamente, tenha sido manipulado corretamente pelo pedreiro, tenha sido injetado corretamente, manipulado corretamente pela construtora, o concreto usinado. De maneira que, basicamente, as reações que determinam essa patologia da infiltração em lajes expostas, elas guardam uma relação com essa porosidade e esse fissuramento que é detectado a despeito de uma manipulação correta, porquanto, como nós vimos, em decorrência desse calor de hidratação, dessa reação de hidratação do cimento, gera-se em maior ou menor extensão, dependendo dessa temperatura, essas porosidades e microfissuras. De maneira que, no contexto das patologias, assume relevância essa porosidade, esse microfissuramento, que aumenta em proporção em decorrência do aumento da temperatura e se exacerba quando a temperatura ultrapassa os 65 graus. De maneira que, no contexto das patologias infiltrativas, o mecanismo guarda uma relação direta com essa elevação da temperatura da reação de hidratação do cimento. De maneira que, nos materiais argilosos, nós temos álcalis presentes no agregado. Álcalis esses que reagem com materiais silicosos, como, por exemplo, a sílica, o silicato, ou com o cálcio, e que, em decorrência desse fissuramento, desse maior fissuramento, dessas maiores porosidades, esses materiais
eles se localizam, eles permanecem nessas porosidades, nessas microfissuras, de maneira que, ao reagirem com a água, eles determinam a formação de compostos esses que promovem a expansão do concreto, que ultrapassa o limiar de resistência desse concreto, de maneira que gera esse fissuramento. É importante se ressaltar que essas reações elas podem ocorrer tanto em decorrência desse aumento de porosidade, de microfissuras decorrente desse calor de hidratação do concreto, como também em decorrência de determinados materiais, tais como, por exemplo, os sulfatos, eles penetrarem por essas porosidades, por essas microfissuras, em decorrência, por exemplo, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades maiores, em decorrência dessa chuva ácida. De maneira que esse calor de hidratação elevado, essa reação de hidratação elevada, ela determina seja a não reação da etringita, seja a não formação da etringita, ou então a formação de uma etringita que é estruturalmente deficiente, de maneira que esse material ele se deposita nessas porosidades e, ao se depositar nessas porosidades, esses materiais geram novamente a entrigita terciária, porquanto essa entrigita primária ela se forma imediatamente, cerca de 10 minutos após a manipulação do cimento, a união do cimento com a água. E também esse material, essa entrigita terciária que se formou em decorrência desse exacerbado calor de reação, decomposição da entrigita primária e a formação da entrigita terciária, ela determina também essa expansão do concreto que ultrapassa a sua resistência e gera essas patologias, inicialmente de fissuras, e é importante também se ressaltar que entre essas áreas de ataque, seja por álcali agregado, seja pela formação de etringita terciária, também elas são frequentes naquelas áreas áreas de emendas, áreas de juntas entre de juntas e emendas nas lajes. De maneira que, como se pode observar, à esquerda em tela nós temos a entrigita que é formada, a entrigita estruturalmente, a entrigita primária formada estruturalmente correta, e à direita nós temos a entrigita terciária, onde se percebe que a quantidade de entrigita formada é bem menor e, além disso, há entrigitas que apresentam a estrutura, a fragilidade, a fragmentação dessa entrigita, de maneira que também não somente a concentração de entrigita é menor, como também ocorre a alteração da sua estrutura. De maneira que, basicamente, para se contornar esse problema, seja da reação álcali
agregado, seja da formação de heterangita terciária, basicamente se tem que, um dos procedimentos é você controlar esse exacerbado calor de reação de hidratação do cimento. E como é que se faz isso? Existem algumas maneiras de se controlar essa temperatura de maneira que ela não ultrapasse os 65 graus Celsius, ou então não. Uma das maneiras é não se concretar o cimento quando não se fazer a concretagem da laje quando a temperatura estiver abaixo de 15 graus ou acima de 35 graus Celsius. Uma outra maneira de se contornar essa temperatura é você fazer essa concretagem à noite ou no início da manhã, quando o dia está quente. Eu já mencionei para vocês, eu prefiro a concretagem de manhã porque você pega os dois picos de exacerbação do calor, de exotermia, na parte da noite, noite e madrugada. Enquanto que, se você concretar à noite, você pega uma parte durante a noite e a madrugada e a outra parte você já, de pico de exotermia, de exacerbação desse calor de hidratação, de liberação desse calor de hidratação, você já pega na manhã. Então, aumenta também a temperatura. Também você pode adicionar gelo ou água fria, controlar a temperatura do agregado, da brita. E também um outro dispositivo que se utiliza é utilizar a cica ativa, que diminui a probabilidade reduz as porosidades e o microfissuramento. No mais, eu espero que esse vídeo, que para os padrões do YouTube ele é um pouco longo, mas eu espero que vocês compreendam que é devido à minha formação acadêmica. No mais, eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para vocês compreenderem a importância desse calor de hidratação, desse calor, dessa reação da hidratação do cimento, no contexto da patologia de infiltração em lajes expostas. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.